Olá pessoal, vamos de mais notícias do Palmeiras, mas antes não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. O Palmeiras assumiu a liderança do Brasileirão Betano neste domingo. Isso porque o Verdão conseguiu uma virada épica sobre o São Paulo por 3-2 no Morumbis, após chegar a estar perdendo por 2-0 ainda no primeiro tempo. No segundo tempo, Vitor Roque, Flaco Lopes e Sosa trataram de dar os 3 pontos para o Verdão. Situação que só ficou ainda melhor após a confirmação da derrota do Flamengo, então líder do torneio, para o Bahia, em Salvador. Assim, o Alviverde vai para a ponta com os mesmos 55 pontos do time carioca, mas tendo uma vitória a mais, mesmo com uma partida a menos. E se o lado do Palmeiras só é celebração, a diretoria do rubro-negro acabou fazendo muitas reclamações em relação à arbitragem. Na derrota para o Bahia, o Flamengo teve as expulsões de Danilo e Wallace Ian, algo que chegou a ser colocado como rigoroso pelo técnico Felipe Luiz em coletiva. Já o diretor de futebol José Botto foi além ao ser questionado se há um favorecimento ao Palmeiras. Basta vocês verem o que se passa, basta vocês verem. Eu não estou acusando ninguém, mas isso não me cheira bem. Não parece ser apenas falta de qualidade dos árbitros, porque uns apitam de uma maneira quando vão em um time e apitam de outra para outro. Isso nos prejudica o esforço dos nossos jogadores, disparou. Na sequência, o português continuou questionando as decisões. Vergonhoso, nós tentamos falar com a CBF, com o presidente da comissão de arbitragem todas as semanas, mas continua igual. O que se passa noutros campos deixa suspeitas do que é que se passa por trás. O árbitro, Ramon Abatiabel, que nos prejudicou na quinta-feira, teve como prêmio ir apitar o nosso rival, Palmeiras, e fez o que fez, disse. As reclamações se dão a 2 lances no clássico entre São Paulo e Palmeiras. Quando o tricolor vencia por 2-0, Alan escorregou dentro da área e derrubou Tapia, situação que causou revolta nos jogadores e diretores são paulinos. Ainda assim, o árbitro e o VAR não consideraram lance para revisão. Em outro momento, Andréas Pereira teria entrado de sola em Marcos Antônio e também não foi advertido com o vermelho, o que também gerou muita reclamação do lado perdedor. Agora, vamos a mais um vídeo. Não esqueça de deixar o like. Tem o lance do pênalti aí? Então vai lá, vamos lá. O lance do pênalti, Godoy, você é o cara. Craque Neto. Não, vem de pé aqui. Craque Neto. Vou botar aqui, daqui a pouco a gente volta o Wagner aqui. Coloca aqui, Robson. Placar 2-0, árbitro. 2-0. Olha o que fizeram com o São Paulo. Aí o árbitro começa a administrar pro time que tá perdendo. Ah, não tem discussão. O jogador escorrega e dá um carrinho no adversário. Ah, foi sem querer. Dane-se. Foi sem querer. Também nesse campeonato que mais... Você falou pra mim uma vez que teve um filho sem querer. Aí, sem querer. Aí você foi, ficou grávida. Sem querer. Então, não é filho seu? Não. É filho seu. Não, e tem o seguinte. Nasceu. Você cuida. Você faz sem querer, mas depois você cuida por querer. E aí, pênalti do Alan. Para o lance pro Godoy. Pênalti do Alan no jogador do São Paulo. Carrinho, um carrinho que ele dá escorregando. 2-0. Ó, Godoy, fica com você. Ele escorrega, olhando na bola, ele escorrega e que ele ia girar o corpo por continuar correndo. Ele escorrega e derruba o adversário com um carrinho. Falta dentro da área, pênalti. Agora, o árbitro entendeu que isso daqui foi sem querer. Tá, tudo bem, deixa eu te perguntar. O VAR não precisa entrar, o árbitro ter essa atitude ou não? A gente não sabe qual foi o diálogo, né, do VAR. O VAR pode ter falado para eles, você não quer observar, você não quer ver o que aconteceu. Não, para mim foi lance acidental e eu não quero ver, não tem necessidade de ver. A gente não sabe qual é o diálogo. O Abate deu um pênalti pro Palmeiras. 2 pênaltis pro Palmeiras, que é absurdo. A gente não tá aqui, eu, Godoy, a gente tá comentando os lances. Theo, para você. Não, pênalti claríssimo. Isso aí. Fica aí, Godoy. Assim, o que eu não entendo, e eu até vim de casa com essa pergunta para fazer para o Godoy, porque tem gente que fala assim: não, falta critério, falta, de repente, estudar. Eu queria saber o que falta para a arbitragem brasileira, porque ela é horrível. Isso é pênalti, mas claríssimo. Não, gente. sabe o que é o pior de tudo? Mas é muito pênalti. Tá 2-0 pro São Paulo. Poderia fazer o terceiro ou não. Sim. Se fosse contra, hein?
Mas, Vamos ver qual vai ser o comportamento do Abel Ferreira. O que acontece, Godoy? O que precisa fazer para a arbitragem brasileira? O que precisa fazer para a arbitragem brasileira que a gente Limpa a está área. sentindo? Não, o que a gente está sentindo precisa blindar a arbitragem. Você está vendo que os árbitros estão apitando com uma tensão Godoy, enorme, mostra aí. querendo mostrar tranquilidade. Olha só, cara, como é que ele não dá um pênalti Olha desse? lá, ele escorrega e atinge o E adversário. ele sabe que ele fez o pênalti, que ele fica no chão. Sabe? Ele tá ou até pode ter acontecido, ter levado uma pancada na cabeça ali e fica no chão sentindo dor ou não, mas ele faz a falta. Ele faz a falta. E aí... Acidentalmente ou não, mas ele faz a E falta. aí, fica aqui, Godoy, fica aqui. E aí, o que acontece? Gente, é bom tirar de lá, porque senão eu sou louco. É capaz de eu falar mais coisa, eu não quero falar. Tira lá do canal lá e bota em outro, pra gente ver o jogo do Flamengo. Quem que vai jogar? Santos e Ceará. Né? É 8h30. E Bahia e Flamengo. Tem Bahia e Flamengo. Daqui a pouco eu vou falar lá da dança dos famosos. A Luciano Huck vai ficar bravo comigo, que aquilo lá é uma porcaria. Mas tá tudo certo, né? Aí eu vou tomar nota 0. Vamos lá. Marília, pra você, foi pênalti ou não? Não, foi pênalti. E, Godoy, dá um passinho da sua direita. Olha onde o juiz está. Não, ele fala. Ele não viu? Como é que ele não viu? Não, é que ele não viu. Ele não deu porque... Não olha quis. ele. Ele não deu porque não quis. Ele segue o jogo. Solta Não tem imagem. como, Neto. Isso é um Não, absurdo. sim. Mas o que você está perguntando é assim, ó. Ele tá olhando, aí ele vai... Olha lá. Ele fala que não foi. Não foi nada. Por isso que a gente não sabe qual foi o diálogo do VAR. E não vai saber, né? Tá? Não, pode saber que eles liberarem lá, pode saber. Ó, você não quer ver, você ouve o contato, teve impacto, né? Que agora tem o raio do impacto. Teve impacto, foi Godoy. sem querer, não foi. Não, pra mim não foi nada. Vamos lá, E aí o VAR não vai aqui. Pra entender. você, que sabe. Para mim, um pênalti absurdamente claro. Não precisava nem do VAR. O árbitro está seguindo a jogada de perto. Não dá Ô, Tatola. Um absurdo isso daí. Tatola, daqui a pouco você vai fazer o perrengue, né? Pra você, porque sabe que a gente... Sabe qual é a diferença do argentino? O argentino gosta de futebol. Nós aqui gostamos do nosso time. Eu gosto do Corinthians, você gosta do Corinthians, você gosta do Goiás, você gosta do Corinthians e você gosta do Corinthians. Aí, a gente sempre tem tendência... A gente sempre foi assim aqui, nesse país. A gente faz aqui... Cara, você acha que eu vou falar que foi pênalti só porque eu sou contra o Palmeiras? Quero que vocês se explodam. Cara, é um absurdo não dar um pênalti A gente desse. não pode brigar com a imagem, isso é claro. O cara não Isso. é pênalti, Neto, gente. a questão do pênalti, Marília. ela fica pior, porque nesse momento estava 2-0, Ah. e nesse momento ainda teve o lance do Andrés Pereira, que fez uma solada muito pior que a do Rigoni no meio de semana. E foi expulso. Não, o Rigoni foi. Isso. E o Andrés Pereira não. Contra o Daverson. Então estava 2-0, o Palmeiras podia ter tomado o terceiro gol aí, podia ter perdido um jogador. Teve Cara, até o lance do Gustavo Gomes, que gente, estava com passe livre para fazer falta Como é que hoje. você não dá um pênalti desse? É uma coisa insana. Ah, É insano. é insano. Você isso aí. pode discutir, por exemplo, dá o pênalti. Foi pênalti contra o Grêmio? No jogo de ontem? Não. Como é que pode dar um pênalti aquele lá, o VAR dar um pênalti aquele lá? Então, mas é o raio da orientação que eles recebem, do posicionamento do braço. Mas você que está vendo a imagem, sendo o árbitro... Horrível. Você que é Roubaram o árbitro. Grêmio. Você que é árbitro... que Meteram tem a mão no Grêmio. Você que é o árbitro que tem poder de decisão, você está vendo a imagem... A tecnologia é para te ajudar a corrigir o erro, não para você confirmar o erro. E aí você perguntou o que precisa fazer com a arbitragem. Godoy, não. Precisa blindar a arbitragem para eles terem segurança para apitar. E apitar conscientemente usando a tecnologia a favor Godoy, do por que ele não deu o pô? pênalti? Porque você falou, acha que ele você está imaginando que foi sem querer? Não, eu falei para Marília. Eu estava escutando no meu ponto. 2-0, a arbitragem se acomoda. Tá. Em termos do seguinte, tá 2-0 pro São Paulo, quem tá me enchendo o saco, pressionando e tumultuando ou reclamando é o Palmeiras. Então você começa a arbitrar mais Robin Hood, né? A favor dos mais fracos de quem tá perdendo. Tá. E aí, numa dessa, ó, ele não marcou pênalti e isso vai pesar pra caramba, principalmente com o resultado final. 2-0, é a pá de cal? Não é problema meu. Pênalti bate, Acabou. se fizer 3-0, bem, se não Dane-se. fizer... o Palmeiras vai achar ruim? O Palmeiras vai achar ruim com 2-0 ou com 3-0. Não adianta você querer administrar o sentimento do Palmeiras pra você, árbitro. Pode sentar lá, Godoy. Aí a Marília estava mostrando para mim aqui agora, certo, Marília?
em relação ao abate. Não tenho nada contra o cara. Acho até que ele apitou muito bem Flamengo e Cruzeiro. Você assistiu o jogo? Assistia. Ele apitou muito. Muito mesmo. Pá, legal. O que você tem aí dele? Bom, obviamente que na sequência do que estava durante o jogo ainda, antes mesmo do Palmeiras virar a partida, já há uma compilação que já viralizou na internet de pênaltis que ele deu a favor do Palmeiras e pênaltis que ele não deu contra o Palmeiras. Hoje, o pênalti de hoje, um outro pênalti contra o próprio Flamengo, um pênalti que ele deu para o Palmeiras contra o Bahia. Então, assim, são critérios muito diferentes. Por que eu tenho um critério desse jeito? O pênalti que ele deu pro Palmeiras. Não é da arbitragem, dele, né? Eu não sei contra quem que foi, contra o Bahia, não sei contra quem Contra o Bahia. Contra o Bahia, não foi? Cara, o pênalti que ele deu e não dá esse, qual é o critério? Da camisa, da força da Leila? Porque nesse caso Da é o mesmo força do árbitro. Abel? Não sei, Godoy. Eu não sei. Agora, eu acho, na experiência, eu acho que é o placar. você acha que é o placar? O placar. Da forma que está. O placar, 2-0, Entendi. vou arrumar, Tá. vou marcar um lance Tá. duvidoso, Tá. vai dar reclamação. Tá. Tá. Olha o que aconteceu. Não, Teve a virada, olha o você, tanto que ele que vai pra pesou. Copa, não é? Ele é o cotado, e o Milton Sampaio, né? É um São os absurdo. dois- os Você dois ir pra árbitros Copa, brasileiros. depois desse lance, depois do que você fez com o São Paulo. Mas vamos supor que tivesse 2-0 pro Palmeiras, tivesse esse pênalti pro Palmeiras, ele marcaria ou não? Não sei, né? Não sei. Aí viraria o jogo o São Paulo. E aí, imagina o Abel na coletiva. Eu não sei qual vai ser o comportamento do São Paulo na coletiva. Lembrando, galera, você quer ter um ótimo aplicativo para você acompanhar aí quando o Palmeiras vai jogar agora pelo Campeonato Brasileiro, tabelas, classificação lá do Verdão, líder do campeonato, de todos os campeonatos pelo mundo afora. Baixa o SofaScore, tá no primeiro comentário na descrição e é grátis, galera. É um aplicativo que eu uso para ficar muito bem informado. Baixa aí o SofaScore, recomendo bastante para vocês, grátis. Seguinte, pessoal, o Palmeiras fez um excepcional segundo tempo hoje contra o São Paulo e um primeiro tempo muito ruim. Qual que é, na análise que eu tenho do jogo, a gente não pode jogar um primeiro tempo tão mal assim, né? A gente não pode entrar tão desligado num jogo dessa maneira. O São Paulo ganhando as divididas, o Palmeiras começou até o jogo controlando o São Paulo tinha uma dificuldade absurda de construir jogadas, e o Palmeiras tocando a bola, já tinha finalizado uma vez no gol, tava tendo o controle da posse de bola, tentando tocar a bola ali, o São Paulo marcando, o Palmeiras conseguiu até chegar ali ao ataque, mas depois tudo muda numa bola antecipada, não sei se foi no Vitor Roque, no Flávio Lopes, alguém antecipou a bola, Marcos Antônio, muito bom jogador de São Paulo, volante, Marco Antônio, pegou a bola, fez o lançamento, aí o Piqueires marcou errado, ele deixou o Luciano sozinho, o Gomes ficou sozinho lá, dando condição, e aí o Luciano entrou sozinho, o Everton saiu pessimamente do gol, mas assim, muito mal do gol. Tudo bem, não dá pra você colocar a culpa só no Everton, porque o Luciano tá entrando sozinho na cara do gol. Então tem falha da zaga, tudo, mas ele saiu muito mal. Aí o Luciano faz 1-0 e aí o Palmeiras sente o gol. Porque o São Paulo não tava conseguindo trocar passe, tava nervoso, e aí o nervosismo passou todo pro Palmeiras. Aí sumiu o Andrés Pereira, que jogou muito mal no primeiro tempo, sumiu o Veiga, só o Vitor Roque tava brigando. Só o Vitor Roque. Todos os outros jogadores do Jair estavam muito mal, dando muitos espaços, tomando um baile ali do lado direito. E aí o São Paulo teve outra chance, alguém entrou driblando, não sei se foi o Pablo Maia. Ele saiu driblando 1, 2, 3 ali, o Gomes estava muito mal no primeiro tempo também. Aí o Tapia chutou a bola pra fora, o São Paulo quase fez o segundo gol. Aí o Palmeiras toma o segundo gol, só que tem um detalhe, o Pablo Maia faz falta no Vitor Roque. Na jogada ele vai com o braço no peito do jogador. Aí tem a disputa ali, ele arranca, faz o cruzamento e o Tapia entra sozinho, ninguém marca ninguém. O Murilo não tá marcando, o Gomes não tava marcando. Palmeiras completamente perdido. Então assim, até esse ponto aqui, os 2-0 preocupa. E como eu posso dizer, como o time se afundou, né? Ainda mais que a gente tá jogando agora, vai jogar um jogo de Libertadores daqui a alguns dias, daqui a exatos 18 dias, 17 dias amanhã. Então você não pode entrar desligado desse jeito. Vai tomar 2-0. Eu acho que a gente não pode fazer um primeiro tempo tão ruim assim, porque muitas vezes não dá pra virar. E aí no segundo tempo tudo mudou. O Abel colocou logo de cara o Bruno Fux
Saiu o Murilo, colocou o Alan no lugar do Gia e colocou o Maurício no lugar do Veiga. Jogou muito o Maurício, muita bola. O Fux entrou muito bem no jogo, o Alan foi muito bem. Os outros dois que entraram no jogo muito bem também foi o Jefté, que participou do primeiro gol, junto com o Sousa. O Sousa também participou da jogada do primeiro gol, também fez um gol, né? Fez o gol da virada. O outro gol foi do Flaco Lopes, do Vitor Roque. A primeira jogada muito bem coletiva ali, muito bem trabalhada. O Jefté veio, aproximou, tocou, o Sousa veio, entrou o Maurício. O Vitor Roque fez o passe. Foi um gol assim coletivo. O Vitor Roque finalizou de cabeça, diminuiu. Repito, sobre o lance polêmico lá na área, pra mim foi pênalti do Alan, tá? Uma opinião minha, tá, gente? Pra mim ele derruba, sem querer também é pênalti. Mas aí falar que o tem esquema Palmeiras, como vocês vão ver o José Boto, a mídia ficar batendo só nesse assunto, é igualzinho na semifinal do Paulista. Por que foi aquela revolta toda? Porque foi um pênalti dado pro Palmeiras, um pênalti muito duvidoso na semifinal do Paulista. Alguns foram, pra outros não. Pra mim também não foi. E aí ficaram batendo. Teve um escândalo no sábado agora, um pênalti que deram pro Bragantino contra o Grêmio. Não teve a mesma relevância. O problema é o Palmeiras. E aí já falar que tem esquema, Palmeiras, né? E o Flamengo, quantos pênaltis deram no Maracanã contra o Palmeiras? O próprio árbitro de hoje, Ramon Abate-Abel, deu um pênalti na Arrascaeta com o Murilo. Segura ali o Arrascaeta, ele cai pra frente. Como é que você segura alguém e cai pra frente? Não tem sentido. Então, se tivesse esquema Palmeiras, ele não teria marcado. E todos entraram muito bem. O Piquerez estava mal no jogo, o Filipe estava meio apagado, o Veiga estava desligado, o Jair estava mal, o Murilo também não gostei muito, inclusive o Gomes também no primeiro tempo falhou muito. Mas o Palmeiras foi se encontrando, foi conseguindo. O Palmeiras rouba a bola ali na marcação-pressão no segundo tempo, isso melhorou bastante. Tiveram finalizações do Lopes. O Andrés Pereira quase fez um gol olímpico na hora que tava 2-2 o jogo, quase virou o jogo com um gol olímpico. Palmeiras rouba a bola, sai em transição rápido, Maurício arranca ali e abre a bola pro Flaco Lopes. Flaco Lopes na fase absurda, não tinha aparecido muito, dominou, abriu, bateu, fez um belo de um gol 2-2 e aí o São Paulo perdeu completamente o psicológico, deu pra perceber. E no final do jogo ali o Alan pegando a bola, movimentando, indo pra cima, rolou pro Aníbal que bateu na bola com uma precisão absurda. E o Sousa entrou para fazer 3-2, viramos o jogo no Morumbi. Histórico o que aconteceu hoje no Morumbi, mas vamos ficar falando só da arbitragem, tá? Vamos ficar falando principalmente vários aí que não querem elogiar o Palmeiras. E o grande absurdo da noite, do dia, o senhor José Boto na ESPN falou isso aqui como vocês podem ver. Falar um pouco sobre a percepção que eu tinha quando estava na Europa, que se falava muito da arbitragem brasileira, e eu não estava dentro e não percebia muito bem o que era. Hoje consigo perceber. Hoje não falo do jogo 2. O jogo 2 perdemos por culpa nossa, por erros nossos, embora aquela expulsão, como é óbvio, condiciona o jogo todo. Mas o que se passa noutros campos realmente vergonhoso. É vergonhoso. Nós tentamos falar com a CBF, com o Presidente da Comissão de Arbitragem, todos os fins de semana, todas as semanas, mas continua igual. O que se passa noutros campos deixa suspeitas do que é que se passa por trás. O árbitro que nos prejudicou na passada quinta-feira teve como prémio ir apitar o nosso rival e fez o que fez. Alguém tem que vir falar da CBF, tem que vir falar sobre isto. Nós não podemos fazer mais do que estamos a fazer, que é conversar com eles, é falar com eles, é mostrar os lances que nos prejudicam, e não tem nada a ver com o jogo 2, e depois vemos os nossos principais rivais serem ajudados da forma como são. E isso desvirtua a competição e faz com que aquilo que eu ouvia quando estava na Europa, e acho que hoje um jogador nosso também já disse isso, que nunca viu coisas como estas nos tempos que teve na Europa. Alguém tem que tomar uma posição e esse alguém não pode ser o Flamengo. O Flamengo não pode chegar e invadir a CBF e dizer que não. Tem que a CBF vir explicar o que é que está a passar, porque é que os critérios são tão diferentes, porque é que uma coisa que é falta num jogo já não é falta no outro, porque é que o VAR não intervém mais vezes. Não é mais vezes, é quando tem que intervir, não é? E intervém em coisas que não devia intervir. Será que é por ser sempre com um adversário, para um adversário? Será que é por falta de qualidade? Não, tenho que vir explicar o que se passa aqui. Tá, pessoal? Tá. Mas o José Boto falou que muito esquisito o que aconteceu.
É uma vergonha o que aconteceu no jogo do Palmeiras e São Paulo. Ele tá falando do jogo do Palmeiras e São Paulo. O Flamengo perdeu pro Bahia, tudo. O Samuel Lino perdendo um gol na cara, né? 23 milhões de euros. Tô esperando alguém continuar a contagem. E ele falou que é uma vergonha e levanta suspeitas. Levanta suspeitas, não quero dizer nada, mas levanta suspeitas. Tem algo estranho no ar. Mano, ele acusou de existir um esquema pro Palmeiras ganhar o campeonato. Ele falou. Eu vou botar lá na minha rede social, se você quiser ver, eu vou deixar aqui na descrição no primeiro comentário. Vergonhoso, porque até agora o time dele tava líder do campeonato. Agora o Palmeiras assumiu a liderança depois de muito tempo. Quando nós perdemos a liderança, foi na rodada quando a gente perdeu pro Cruzeiro. E o Flamengo ganhou e passou a gente. Aí não tinha nada. Aí era o Mengão, o Bayern tava embalado, ia ganhar. Agora esquema Palmeiras. Isso é uma vergonha o que aconteceu. Repito, teve o pênalti, teve o Bobadilha, poderia ter sido expulso, mas aí vamos direcionar para um lado. Por isso que eu falo, não aceitam, não sabem perder. E por acaso, se o Palmeiras ganhar essa Libertadores, e por um acaso o Palmeiras ganhar esse Campeonato Brasileiro, ou até a Libertadores, vão falar que foi na mão grande. Vocês podem ter certeza, porque não vão dar méritos. Então eu gostaria de saber o que vai ser feito e a diretoria do Palmeiras tem que se posicionar, porque esse cara tem que provar o que ele tá falando. Igual o seu John Textor, que falou no ano lá que eles perderam o campeonato e aí não teve como provar absolutamente nada. Lamentável o que fez o diretor do Flamengo, querendo claramente uma pressão, querendo uma ajudinha, porque o time dele não tá jogando essa bola toda. Vergonha. Perder a liderança agora tem um esquema Palmeiras. Foi o que ele quis dizer, vocês vão ver lá na rede social. O que vocês acham disso daí? Me digam, deixa o seu comentário que é muito importante. Grande abraço, galera, tamo junto aqui, é Verdão sempre. Aquele abraço e curtindo demais essa vitória espetacular contra o São Paulo. Amigos são paulinos, me chamem, quero conversar com vocês. Acompanhem no contra Todos lá no Vamos Pra Cima Porco. Vou deixar aqui na descrição também, quem quiser ver, que tem zoeira agendada pelos próximos 3 dias, porque é muita gente chorando. É gente demais, não tem como dar conta disso aqui não. Valeu, galera, aquele abraço, é nóis. Esquema Palmeiras, tem algo suspeito, estranho no ar. Vai ser ridículo assim naquele lugar. A culpa na arbitragem pela derrota do São Paulo. Tá me lembrando muito 2023. Daquela virada do Palmeiras contra o Botafogo. Botafogo, na ocasião, ganhando de 3-0. Um pênalti a seu favor. Perderam o pênalti. E aí tomaram a virada, né? Choradeira, se duvidar, daqui a pouco aparece o Textor falando alguma coisa também, né? Porque já deixou os seus discípulos aí, né? José Boto, o falastrão lá do São Paulo também, a choradeira, mano. Uma choradeira, o São Paulo ganhando ontem de 2-0. Estão querendo colocar a culpa da derrota, da virada histórica do Palmeiras, que foi sim uma virada histórica, na arbitragem. Bom, o lance do Alan, que tá uma choradeira danada, né, que é o que mais eles estão reclamando, pra mim, o Alan escorregou, depois que a bola já tinha passado do jogador de São Paulo, ele nem ia pegar a bola. E aí os dois trombam ali, o Alan escorrega e pega ele. Ah, vai ter discussão, mas sem querer também é pênalti, escorregão também é pênalti, né? O que a gente não entende são os critérios. Por quê? Um jogo acho que foi contra o Atlético Mineiro, pela Libertadores, que o Danilo, ou foi pelo Brasileiro, agora eu não me lembro, o Danilo escorrega e pega o jogador do Botafogo e é expulso. Não sei se vocês lembram. E aí, todo mundo... Mas o Danilo escorregou, não era para expulsão. Aí agora, não era para marcar falta, não era para expulsão. Aí agora, o Alan escorrega e era para marcar pênalti. Eu não consigo entender, cara. Eu não consigo entender. As polêmicas vão continuar acontecendo para os dois lados, independente dos times que estiverem jogando. Palmeiras também contesta muito a arbitragem. E eu vou passar 3 lances aqui para vocês e eu quero saber a opinião de vocês. Muitos podem achar que foi pênalti, outros vão achar que não. Para mim, o Alan escorregou ainda depois que a bola passa. O Tapia nem ia pegar a bola, né? Enfim, rapaziada. Há algum tempo atrás esse barulho não estava acontecendo, né? Não estava acontecendo. Por quê? Porque prejudicaram demais o Palmeiras.
né? E não eram jogos que o Palmeiras estava ganhando de 2, 3-0 não e tomou a virada não. Jogos que o Palmeiras poderia sim, lances capitais, lances que poderiam sim mudar a história do jogo. Agora você ganhando de 2-0, 3-0, aí toma a virada. É um barulho, é por isso que estão mais pés da vida ainda. Porque o Palmeiras consegue a virada. O Palmeiras consegue virar, estão querendo apagar o brilho, a importância dessa vitória. Palmeiras líder do Campeonato Brasileiro, né? O barulho vai continuar, mas não caiam nessa. Daqui a pouco vai ser pro Palmeiras também, né? Lances aí que vão gerar dúvidas, né? Como aconteceram no jogo de ontem. A arbitragem, cara, no Brasil é péssima. Isso para os dois lados, independente dos times que estão atuando, tá? Bom, o Palmeiras, com a virada histórica, épica de ontem, 3-2, é líder do Campeonato Brasileiro, porque o Flamengo foi derrotado aí pelo Bahia por 1-0, tá? O Palmeiras lidera nos critérios de desempate. Palmeiras 55 pontos com um jogo a menos que o Flamengo e tem 17 vitórias. Flamengo 55 pontos com um jogo a mais e tem 16 vitórias. Aí, né, a CBF afastou os árbitros de ontem, de campo e de VAR, né, e do jogo do Grêmio também, que teve polêmica aí. Esperamos que resolva, porém, sabemos, né, gente, que não vai resolver nada. Não vai resolver nada. E o Boto, diretor aí do Flamengo, né, o John Textor 2.0, chorou também após o jogo do Bahia e Flamengo, né, isso tá me lembrando muito 2023, o Boto também fez algumas graves acusações aí, né, assim como o Textor. Cara, tá me lembrando muito 2023, quando o Botafogo abriu 3-0, o Palmeiras virou pra 4-3 e os caras, né, não aceitam. E aí tem que colocar a culpa na arbitragem, tem que fazer esse barulho, né? Impressionante, cara. O Belmonte também, do São Paulo lá, chorando, falando. Engraçado, né, que quando tem lance polêmico que prejudica, entre aspas, o Palmeiras, né, que eram pra ser a favor nosso, né, e acaba prejudicando em tese, ninguém fala nada, né? Ninguém fala nada. A gente não vê esse barulho. É que os caras não aguentam mais ver esse Palmeiras virando jogos praticamente impossíveis, né? Fora de casa. Então os caras não aguentam. Os caras não aguentam, tá? Bom, vamos falar agora de Vitor Roque, porque ele fez uma postagem ontem de um tigre com um Bambi na boca, né? O tigre mordendo o Bambi, mas apagou logo depois da diretoria ali ter dado um puxão de orelha nele, né? Ter chamado a atenção por conta de poder gerar violência. O Vitor Roque entendeu e apagou a postagem. Falando em Vitor Roque, o nosso camisa 9 tomou o 3º amarelo ontem, né? Está fora aí do jogo contra o Juventude, que acontece às 19 horas do próximo sábado no Allianz Parque. Quem tomou o 3º amarelo também foi Emiliano Martínez, porém ele deve ser chamado aí por Bielsa para representar a seleção uruguaia nessa próxima data FIFA. Então, ele já devia estar sabendo, já seria desfalque mesmo, e aí tomou esse 3º amarelo. A CBF tomou a decisão de não divulgar os áudios dos lances polêmicos do jogo de ontem, porque o protocolo deles prevê a divulgação da análise de lances que foram revisados pelo árbitro no monitor. E nenhum dos lances reclamados por São Paulo ou Palmeiras no Clássico tiveram a análise feita desta maneira. O Palmeiras contesta aí a arbitragem, principalmente em 3 lances, tá? No jogo de ontem. Expulsão do Bobadilha, né? Que ele faz uma falta ali em ataque promissor do Palmeiras, sem o 2º amarelo, ele já tinha amarelo, tinha que tomar o 2º, faz uma falta no Alan. Falta no 2º gol do São Paulo, eu também vi isso. Vitor Roque é derrubado por Enzo Dias no início da jogada, empurrado, mas também, né, ninguém fala nada. São Paulo abriu 2-0, aí tá legal, né? Palmeiras ficando pra trás, aí ninguém fala nada, né? Pênalti não marcado em Gustavo Gomes, que é derrubado por Alan Franco no primeiro tempo. Também ninguém falou nada, mas a barulheira, né, a favor do São Paulo aí tá, nossa senhora, até os rivais estão se doendo. São os Textor 2.0, hein, voltaram aí. Então, palmeirense, não caiam nisso, tá? Vamos
vamos seguir. E daqui a pouco vai ter também contra o Palmeiras, mas tenho certeza que não vai ser jogos que o Palmeiras esteja ganhando de 2, 3-0 e tome a virada, né? Isso difícil, isso, cara, praticamente é quase impossível, né, de acontecer. Por isso que eles estão nessa choradeira toda. Quem acreditava que o Palmeiras iria virar o jogo, né? E aí ninguém ia falar de falta no Vitor Roque, de cartão segundo amarelo pro Bobadilha, do pênalti em cima do Gustavo Gomes, né? Que ali tá em disputa de bola, o Gomes não consegue chegar na bola. Agora, o do Alan no Tapia, a bola passa 3 metros, cara, e aí há um escorregão, e aí atinge o cara. Bom, enfim, rapaziada, vamos seguindo, né? Quero deixar um recado aqui pra vocês, né? Recadinho importante aí pra vocês que querem presentear aí os pequenos nesse Dia das Crianças, é com a GoCase, certo? Você que quer comprar produtos oficiais, licenciados do Palmeiras, é também com a GoCase. Chegou a hora, se liga aí na novidade. Vocês lembram que eu falei que teríamos novidades? Pois é, ó o que chegou aqui, ó, pra nós. As capinhas da GoCase. Torcedor palmeirense, a GoCase é a mais nova parceira do Resenha Alviverde. E ó, tem desconto exclusivo para você que utilizar o nosso cupom lá no site da GoCase. Ou você abre pelo seu navegador ou pelo QR Code que aparece aqui na tela, tá? O nosso cupom tá aqui embaixo, Go Alviverde. Corre lá, garanta os seus produtos licenciados do Verdão com desconto exclusivo. Tem garrafinha térmica também. Olha, os produtos deles são sensacionais, tá bom? Corre lá, garanta aí a sua capinha licenciada do Verdão. Produtos licenciados, sempre é bom lembrar aqui, tá? Garrafinha térmica, enfim, dá uma olhadinha lá no site da GoCase. Vários produtos do Verdão. Coloca o nosso cupom que você vai ter desconto exclusivo, beleza? Vou ficando por aqui. Vai ter choradeira aí por uma semana, né, dos São Paulinos, flamenguistas. Ei, meu Deus do céu, enquanto isso o Palmeiras é líder do Campeonato Brasileiro, com um jogo a menos, né, do que Flamengo, 2 jogos a menos do que Cruzeiro. E vamos ver o que espera aí no próximo sábado, Palmeiras Juventude. Abra o olho, Palmeiras! Bom, agradeço a sua audiência em mais um vídeo, obrigado por estar com a gente. Não esquece de deixar o like se ainda não deixou. Hypa nosso vídeo, comenta, se inscreva, compartilha. Aquele abraço, tamo junto. Mais tarde a gente volta e avante palestra. São Paulo contra Palmeiras pela 26ª rodada do Brasileirão Betano Série A de 2025 contou com a polêmica arbitragem de Ramon Abatiabel. A não marcação do pênalti em Tapia resultou em reclamações após o final do jogo. Ainda nos bastidores do Morumbis, entrevistas por parte do tricolor paulista foram em um tom polêmico. Entretanto, a diretoria tomou a decisão de não deixar nenhum jogador falar com a imprensa, assim, evitar uma punição. Todavia, a súmula de Ramon Abatiabel ganhou uma forte repercussão. O juiz do Choque Rei afirmou que teve um encontro polêmico com Carlos Belmonte e Rui Costa nos bastidores. Informo que no final do jogo, no túnel de acesso aos vestiários, próximo à porta do vestiário da arbitragem, se encontrava o senhor Carlos Belmonte, diretor de futebol da equipe do São Paulo FC, que de maneira ofensiva proferiu as seguintes palavras: "Filma ele, a vergonha dele aí, o VAR não veio", iniciou a súmula. Informo ainda que ao seu lado se encontrava o senhor Rui Costa, diretor executivo de futebol do São Paulo FC, que de maneira ofensiva proferiu as seguintes palavras: "Vai tomar no C, uma vergonha. Informo que ambos foram identificados pelo delegado da partida", completou Ramon Abatiabel. O clássico vai continuar sendo assunto nos programas esportivos. A 27ª rodada ainda contou com lances polêmicos em RB Bragantino e Grêmio. Inclusive, Marlon, lateral do Imortal, fez uma crítica à arbitragem brasileira. O torcedor do São Paulo também fica na bronca com a arbitragem com a CBF. No Bola VIP Brasil, a torcida acompanha as atualizações sobre o que aconteceu no gramado do Morumbis. E você, torcedor, o que acha da situação de Ramon Abati? Deixe sua opinião nos comentários.